Relacionamento de casal. Na live da semana passada eu falei com vocês sobre uma parte, né, que esse assunto de constelação relacionada ao casal, ela se estende muito, né, porque, como eu falei com vocês, ela parte de um relacionamento básico que são os pais. E quando a gente se relaciona com os nossos pais, a forma que nós nos relacionamos com os nossos pais, que vai definir todas as formas de relacionamento, né? Tem gente aí na live hoje que é a primeira vez, mas eu aconselho ver as outras lives minhas, porque fala muitas coisas que hoje eu vou decorrer o tema aí todinho. Então, assim, a força de qualquer relacionamento está ligada principalmente à nossa força quanto filhos e quanto o nosso relacionamento de pais, né? Então, quando a gente pensa assim, é uma corrente, né? O jeito que eu tomei dos meus pais, né? O amor deles, tudo que eles deram, que principalmente a vida, e tudo que eu também reconheci, tudo que foi feito, aí começa o relacionamento, né? E eu vou mais livre para um relacionamento com o meu parceiro quando eu sinto que eu estou abastecida nos meus pais, entende? Que eu não tenho julgamento, que eles fizeram o melhor, que tudo foi do jeito que tinha que ser. Então, quando eu vou para um relacionamento já com essa corrente fortalecida, né, que é a relação dos pais, quando eu vou já alimentada disso tudo, eu chego mais forte no relacionamento, porque eu vou um pouco mais livre, porque eu não vou procurar no outro algo que eu tinha que ter buscado nos meus pais. Então, a gente vai um pouco mais livre. Me perguntaram também a respeito de vínculos, né? Que às vezes, Renata, mas como que vincula? Só no relacionamento de namorado ou só no casamento? Como que essa situação do vínculo, ela se estende? A relação do vínculo é o seguinte, gente. Beijou, teve relação sexual, já vinculou. Até o beijo vincula. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, mas foi uma coisa tão corriqueira, eu fiquei com ele tão pouco tempo, vincula, tá, gente? Então, isso que eu quero falar com vocês, que a questão do vínculo é uma questão tão forte, né? Que a gente tem que acreditar que até um beijo, às vezes um beijo de amor muito forte, ele também vincula, porque às vezes nessa pessoa que eu beijei ou que eu tive relação, também tem algo que o meu sistema procurava para a cura. E assim, a base para que o amor entre o homem e a mulher dê certo, né, tenha mais chances de ter mais harmonia e tudo, é o amor das crianças pelos pais e dos pais pela criança. No relacionamento a dois, a gente tem que ter em mente que a gente sempre quer alcançar algo que talvez não tenhamos conseguido no nosso relacionamento com os nossos pais, né? Então, quando eu falo que a busca pelo outro é simétrica, ela é simétrica mesmo. Tanto eu quanto meu marido tem algo no sistema de nós dois que faz com que a gente se encontre, entende? Bert Hellick fala que é a grande alma, é a grande energia que atrai o que precisamos para nos curar, né, gente? Para nos fazer entrar em harmonia com esse amor do clã, do sistema todo. Então, o amor pelos nossos pais deve fluir antes dos nossos relacionamentos. Então, eu até costumo brincar, né, com as pessoas que quando tem oportunidade de se constelar antes de casar, antes de iniciar a vida acadêmica, né? Principalmente que a gente escolhe a profissão também, que eu vou falar mais à frente depois que eu falar de relacionamento de casal, até as nossas profissões nós escolhemos como honra aos que amamos, entendeu? Essa aí deu para descer? Essa desceu, que até a profissão a gente escolhe.
Eu só vou dar um exemplo básico desse tipo de ligação da profissão com o amor que nós temos aos nossos pais. Eu assisti uma constelação em grupo, em que a pessoa foi constelar, né, uma mulher foi constelar, e no meio da constelação, ela ficava mais para o pai do que para a mãe, entende? Então ela era filhinha do papai. Esses termos filhinho da mamãe e filhinha do papai eu vou explicar hoje, se eu tiver a possibilidade, para vocês entenderem a dinâmica que se encontra atrás dessa frase. E aí no desembolar todinho da constelação, foi visto que a escolha da profissão dela foi em detrimento à situação dentro da casa dela. A mãe e o pai brigavam muito fisicamente, muito mesmo. E com isso teve vez de ter contato com a polícia para poder apaziguar a situação. Ela, como criança, ela cresce, e quando ela cresce, qual a profissão escolhe? Ela escolhe como profissão ser advogada. Olha, gente, que situação. Advogada por quê? Para poder ajudar o pai, isso é inconsciente, tá, gente? Ajudar o pai na situação que ele poderia se emaranhar aí com as questões de agressões à mãe. Então, lá pra frente eu vou falar sobre profissões, até as nossas profissões nós escolhemos em honra aos nossos pais. Então, quando eu falo, quando a pessoa tem a possibilidade de fazer uma constelação, de ver qual a dinâmica oculta que tem ali, que ela está ainda lá na criança dela, pedinte, como poderia facilitar isso até para a escolha de uma faculdade, entende? Por isso que muitas vezes a pessoa tem muita dificuldade de escolher a profissão, né? Primeiro, porque é muito nova, e segundo, que as pessoas às vezes querem escolher uma coisa que gosta, né? Uma coisa que dá prazer, mas ao mesmo tempo tem algumas questões ocultas aí do clã familiar. Então, o relacionamento começa o homem olhando a mulher, né? E eles estão ligados. Mas com o tempo a gente ouve os casais falando assim, mas já não é a mesma coisa, deu uma caída, né? As coisas não estão como era no início. Então, assim, essas coisas acontecem porque com o tempo a intimidade que a gente tem com o outro nos faz revelar também as nossas fraquezas. Então a gente acaba também se mostrando e o outro se mostrando também como eles são, né? Então por isso que às vezes diminui essa situação de ficar às vezes na mesmice, porque na verdade, gente, quando a gente está flertando com alguém, quando a gente quer alguém, a gente faz coisas que até Deus duvida, né? Então, a gente muitas vezes deixa de ser a gente para poder agradar o outro. Só que quando você já tem um tempo com essa pessoa, essas coisas já não, elas caem, né? As máscaras caem e ali tá a gente com a pessoa mesmo. Então, perde-se isso, não é que perde-se, né? Estrutura-se outra realidade, porque na verdade aquilo foi só no início, porque havia a conquista, então a gente às vezes tem que deixar as nossas sombras de lado e mostrar só as nossas luzes. E muitas vezes também, quando acontece de ir se perdendo, as pessoas também vão conhecendo e mostrando a sua realidade, né? As suas sombras também. E aí que é o verdadeiro relacionamento. Para as coisas continuar a ter fluidez, aconselha-se olhar e empreender para o mesmo lado, entende? Por isso que às vezes o casal tem um tempinho que já está casado e tudo, e fala assim, vamos planejar ter filho? Porque os filhos são projetos, né, gente? Então, quando a gente canaliza uma energia, dois olham para o mesmo lugar. Então, é uma forma de manter o relacionamento, mas com uma nova atualização, com uma nova novidade, com uma novidade, né? Porque o que tinha já foi, e agora a gente organiza
o casamento para que ele continue fluindo, né? Então, nas constelações a gente fala que acontece vários casamentos, né? E dentro de um casamento aconselha-se casar várias vezes. Então, quando você nota que o seu parceiro ou a sua parceira não está mais do jeito que estava, reinventa, né? Faça coisas diferentes, que a gente, quando se propõe a casar, por mais que tenha as dinâmicas ocultas, é interessante ficar casado, né? Porque dali foi uma pessoa que você escolheu. E quando a gente escolhe, há uma força. Então a gente tem que tentar se adaptar, recasar, fazer outros casamentos dentro do mesmo casamento, reinventar, né? Às vezes tá achando que tá mesmice, começa a chamar o marido para sair, vamos sair nós dois. Porque quando tem crianças, eu expliquei para vocês que a prioridade até os 7 anos são as crianças. Então, às vezes, dá um desgaste no casamento para ficar a mesmice, né? Às vezes você não tem um namorado ou a namorada que você tinha antes. Então, quando passa essa fase, é interessante fazer um recasamento, casar de novo. Fazer coisas diferentes, coisas que vocês já haviam perdido. Entende o que eu tô falando? Então, reinvente-se. E aí a gente ouviu falar que um tempo vai perdendo, então é a hora de fazer os recasamentos. E o relacionamento de casal precede a paternidade e a maternidade. Então, quando a gente está num relacionamento, ele é antes de você ser pai e antes de você ser mãe, né? Então, é a ordem de chegada que eu falei com vocês no vídeo, que no relacionamento entra igual, o homem e a mulher entra igual no relacionamento. E aí quando chegam os filhos são depois do marido, né? Então a gente não pode perder essa ordem, com raríssima exceção, né, que eu expliquei para vocês que até os 7 anos as crianças precisam de atenção, mas depois dos 7 anos a mãe volta para o pai, tá, gente? Para o esposo. Por quê? Para poder não sair daquela ordem, porque se ela prioriza as crianças, o marido fica sozinho, né? Então, se eu fico muito nos meus filhos, o meu marido fica sozinho. E que homem fica sozinho? Então, a gente tem que ter atenção nessas dinâmicas ocultas que acontecem, né? E às vezes a mulher tá tão envolvida ali, sendo tão mãezona, né? Às vezes até coloca as crianças para dormir na cama, né? Achando que tá favorecendo alguma coisa, deixa de ficar com o marido para ficar com as crianças depois que passou a idade, né? Dos 7 anos, que precisa de muita atenção. E aí a mãe fala assim, gente, eu fazia tudo por aquele homem. Por que ele me traiu? Na verdade, gente, ele não traiu. A questão é que a esposa mandou ele procurar alguém. Vocês concordam? Vocês concordam com o que eu tô falando? Que às vezes eu vou falando aí rápido e aí vocês vão achando meio confuso. Então, assim, a gente às vezes não atenta a essas dinâmicas que acontecem, né, no relacionamento. E aí, o que se faz para a gente organizar essa ordem de entrada? Então, a gente tem que ter atenção para não perder essa prioridade no relacionamento, que é o marido antes dos filhos, tá, gente? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, depois eu vou fazer uma enquete para vocês observarem quem tem relacionamento aí, quem é casado principalmente. Na foto, qual é a posição do marido na foto? Vocês observam as fotos que vocês têm aí, depois eu vou fazer a enquete e vocês vão me falar qual a posição do marido de vocês na foto, tá bom? Revela outra dinâmica oculta. Outra dinâmica oculta que tem também. Tudo é inconsciente, gente. Então a gente acha que é totalmente consciente, mas está tudo na inconsciência. Então, o relacionamento do casal precede a paternidade e a maternidade. Então, como que os filhos podem ser felizes num casamento? Quando os pais estão conectados um com o outro, né? Quando os filhos percebem que entre eles tem harmonia, entre os pais tem harmonia, os filhos se sentem parte do amor daquele casal.
entende? Quando eles veem muita confusão, eles até inconscientemente eles julgam que eles que atrapalham o casamento dos pais. E aí acontece coisas sérias dentro da cabeça de uma criança, né? Que isso não é mental, isso é de alma, é de movimento. As crianças às vezes vê tanta confusão que inconscientemente ela acha que se ela morrer, ela vai resolver essa situação. Olha que coisa séria. Então, questão de constelação é questão de saúde pública. Muitas crianças adoecem por causa dos relacionamentos dos pais, tá, gente? É uma forma que a criança se organiza para poder ou sair do sistema, que é a morte, ou fazer que algo aconteça que une esse casal de novo, porque às vezes acontece coisas tão sérias com as crianças que os pais se unem, né? Então, na pequenez da criança, né, que nós também fomos criança, nós nos organizamos para poder fazer com que o pai e a mãe fiquem juntos. Tem casal que às vezes é só confusão, aí você pergunta às crianças querem que os pais ficam juntos. É porque eles não querem que os dois se desconectem. Porque por mais que tenha aquela confusão, pelo menos visivelmente os dois estão dentro de casa. Então, na cabeça da criança, é melhor que mesmo com toda a pancadaria, seja melhor que eles estejam em casa, porque eles querem estar conectados com os pais. Então, uma forma de trazer uma harmonia para o lar, eu já falei com vocês, é não falar assunto de adulto perto de criança, né? E quando acontecer de chegar ao término, né, de um relacionamento, que o relacionamento, na verdade, ele tem às vezes umas conversinhas que é da mente que mente, né, gente? Tem umas conversinhas que fica contando história para poder justificar algo às vezes muito profundo, né? Mas quando há um encontro desse casal, é estabelecida uma ordem para que eles fiquem juntos, né? Dentro da grande alma, do grande clã, existe simetria entre esses dois casais, entre essas duas pessoas, entre esse casal. Então, o que acontece? As pessoas às vezes viram e falam assim, ah, mas eu não fico com ele por causa disso, daquilo. Então a gente às vezes cria a ilusão, né? Eu falo muito isso, que às vezes a pessoa vira e fala assim, não, mas nossa, tá insuportável. Namorou a pessoa às vezes 8 anos, tá insuportável. Mas peraí, 8 anos você não viu que ele era assim? 8 anos é muito tempo. Então, sabe o que acontece quando a pessoa fala isso, que não dá para ficar com ele? A pessoa criou uma imagem que ela ia conseguir mudar o cidadão ou a cidadã. E aí ela idealiza algo que não existe. Olha a dificuldade do pensamento. E aí quando casa, tem muitos casais que às vezes namora muito tempo e depois casa e fica pouco tempo junto. Porque a pessoa tem a ideia que o outro vai mudar depois que casa. E ninguém muda ninguém, gente. Isso daí é ordem natural das coisas. Cada um é o que tem para ser, o que dá para ser. E querer mudar o outro é uma questão de querer que tudo que ele tem no sistema dele seja mudado. Porque a gente sabe que a pessoa que se apresenta na nossa frente ali, ela é a soma, o resultado de uma corrente que é o clã familiar dela. Então, você quer mudar ela, olha a força que tem atrás que puxa ela para ser o que ela é. Então, quem não está relacionando com ninguém aí, ficar atento também, né, que tem homem na live, que ninguém muda ninguém. E o discurso que o outro não tem jeito, que a culpa é dele, isso é uma forma de ocultar coisas muito profundas, sabe? Muitas vezes o relacionamento que nós vivemos se não foi igual, foi muito parecido com o de alguns ancestrais. E aí a gente ouve as histórias de dor e aí a gente toma aquilo como se também eu merecesse entrar na dor. Então, até aqui tá dando para entender o raciocínio da dinâmica oculta que tem, gente? Me fala aí, eu não tô vendo ninguém manifestar hoje, entendeu? Ninguém tá dando nenhum tchauzinho.
Tô sentindo falta, hoje eu tô sozinha aqui. Eu quero falar com vocês, hoje também vou aproveitar para poder falar alguns exemplos em constelação que eu fiz sobre relacionamento para poder elucidar, tá, gente? Eu fiz uma constelação de uma pessoa que ela estava com dificuldade de engravidar, né? Então já tinha feito inseminação artificial e antes dela fazer a constelação, eu acabo sentindo algo também do campo da pessoa e às vezes eu falo, eu verbalizo as coisas, sabe? Eu tenho muita facilidade de sentir. Mas tem muitas coisas que é só mesmo na constelação que dá para ver algo grande que tá lá oculto da relação. E aí ela me pediu, porque ela já tinha feito algumas inseminações e não estava conseguindo engravidar. E aí foi colocado no campo e quando colocou no campo, a posição do bonequinho dela, eu vou trazer um dia a tábua que eu faço a constelação para vocês entenderem a dinâmica. O bonequinho dela, ela posicionou do lado da mãe dela e do lado de um irmão solteiro que ela tem. E o marido ficou posicionado do lado de cá. Então, estavam os três do lado de cá e o marido do lado de cá. Ô, gente, ela, lá na ordem lá, o tamanho dela era maior que o da mãe dela. Então, a energia que tinha era que ela era maior que a mãe. Então, se ela é maior da mãe, que é a maior do sistema, imagina do irmão. Ela estava no lugar de mãe da mãe e mãe do irmão. Então, ela já era mãe, não era? Então, e ela fazendo várias inseminações. Então, a dinâmica oculta que tinha é que ela já era mãe, então ela não ia engravidar. E o marido estava sozinho. Então, um relacionamento de 5 anos, ele sozinho. Então, a gente faz muito isso, né, nas dinâmicas da vida. A gente deixa o outro sozinho. Então, o que eu quero falar com vocês, que algo inconsciente dela, né, que ela já tinha feito muito, 5 ou mais inseminação, estava ocultando algo muito profundo, que era, na verdade, ela no lugar da mãe dela e sendo mãe da mãe e sendo mãe do irmão. Então, ela já era mãe. Então, por isso que ela não estava dando vida. Então, essa foi uma constelação sobre inseminação. Outra constelação que eu fiz também, que é também de relacionamento de casal. Eu não conhecia a dinâmica da vida da pessoa, né? Porque eu não conheço a vida de vocês a fundo. Então, mesmo quem eu já conheço superficialmente, algo que aparece lá não tem nada a ver com as conversas mentais que a gente tem de mente para mente. E aí, essa constelação, ela queria ver a profissão dela, porque ela estava trabalhando em algo que ela não tinha se capacitado. E aí, quando colocou no campo, ela se colocou no campo, e aí eu falei assim, quem entra primeiro no campo? Seu pai ou sua mãe? Ela posicionou a mãe. E aí, depois ela posicionou o pai. E aí eu pergunto, porque na hora a gente sente a energia, eu perguntei, falta alguém no campo? Ela falou assim, falta minha avó. Aí ela colocou a avó do lado da mãe. Então ficou a avó com a mãe, o pai aqui e ela aqui, mais ou menos. Ela devia estar aqui, entende? Mais ou menos esse panorama que ficou a constelação dela. Eu não sabia história nenhuma da vida dela, eu perguntei se o pai era separado da mãe, porque olha a distância, gente, olha a distância. O pai aqui, a mãe e a avó aqui. E a mãe e a avó estavam numa posição igualzinha daqui, de casal. E aí eu falei assim, seu pai é separado da sua mãe? Aí ela virou e falou assim, é separado. Aí eu perguntei, gente, porque as coisas assim aparecem. Aí vocês vão falar, aparece como? Por causa do posicionamento. Aí eu perguntei se o pai já havia traído a mãe. E o pai havia traído a mãe. Por que eu perguntei se o pai havia traído a mãe? Porque o pai estava de costa para ela, né? Ela queria ver a profissão, ela de costa para o pai. A mãe e a avó do outro lado, igualzinho um casalzinho. Então a mãe está casada com a avó. E o homem do lado de cá. Então
e se teve traição, o filho tem muito julgamento com os pais. Aí no desembolar da constelação tinha o julgamento dela com o pai, que é o trabalho, que é o namoro, ela namorava há muito tempo, e tinha a avó com a mãe do lado de cá. Essa mãe já tá casada com essa avó, ela vai querer um homem pra quê, gente? Entende? E ele sozinho, o que ele fez? Procurou outra mulher, né? Aí eu não tô falando que ele é santo não, tá, gente? Eu não tô falando isso não, eu tô falando o que acontece no movimento inconsciente da alma. Porque às vezes a gente fica julgando os outros, então quando a gente vira constelador ou tem conhecimento de constelação, a gente sai do julgamento por causa disso. Você não sabe a dinâmica que tem ali, você não sabe o que aconteceu no decorrer de tanta história que fez o homem trair essa mulher. E aí foram faladas palavras de cura, né? Ela conseguiu voltar para o tamanho dela, porque ela também era maior do que o pai. Na constelação, o tamanho, aí quando eu falo o tamanho, gente, do boneco, os bonecos meus são da Playmobil, então é tamanho padrão, mas quando você olha os bonecos, quem já fez constelação aí sabe o que acontece. Você vê que o boneco, mesmo se olhando, ele tá maior do que o outro boneco. Isso acontece, isso é energia, então você sente a energia do boneco. E aí ela pôde olhar para o pai dela e ela também pôde olhar para as histórias, porque pareceu também que ela ouviu muitas histórias da mãe em relação ao pai. E aí eu falei assim, vocês ouviu histórias do pai também? Você ouviu histórias do pai ou só ouviu da mãe e da avó? Não, só da mãe e da avó. Então, a gente, quanto mãe, a gente tem que ter esse olhar atento, porque a gente acaba fazendo alguns movimentos que a gente quer mostrar para os nossos filhos, que a boazinha da história é só a mãe, né, gente? Então a gente tem que ter a consciência ali que é 50% de culpa de um e 50% do outro. Lembrando que ninguém vai leve e livre, solto para o relacionamento, não. Nós vamos com a demanda do nosso sistema. E se a gente pensar para trás como que era a vida das pessoas, a vida das pessoas também era difícil. Então imagina a vida dos nossos ancestrais. Então, para trás as coisas foram mais difíceis do que hoje em dia, né? A gente ouve história aí que as pessoas não tinham o básico, né? Hoje, graças a Deus, as pessoas, pelo menos, uma porcentagem boa, tem pelo menos o básico, né? Então é isso. Quando eu falo filhinho da mamãe e filhinha do papai, o que eu quero falar? Porque às vezes o homem vai para um relacionamento com a namorada e ele ainda está muito preso à mãe, né? Às vezes a mãe foi separada do pai, ou às vezes a mãe está com o pai, mas não está casada fisicamente e emocionalmente, porque existem casos que os pais estão dentro de casa, mas não se relacionam, não combinam, não conversam, mas moram dentro da mesma casa por causa da conveniência de não se pagar um aluguel ou coisa parecida. Então, a imagem que o filho tem é que a mãe está sozinha, né? E a mãe derrama aquela falação que sofre e que o homem não presta, que é confusão, e o filho tá lá com a mãe, assumindo o papel de homem da casa, né? Muitas vezes o filho assume o papel de homem e literalmente homem, tá, gente? Ele vira o filhinho da mamãe. E aí, todas as mulheres que ele for arrumar, ele vai ser aquele tipo de pessoa que vai ser o seguinte, ele vai ser o homem mais gentil, mais Dom Juan, mais encantador. As mulheres vão cair por ele, porque ele é bom mesmo de lábio, só que ele não fica com ninguém. Ele não fica com ninguém porque ele já é casado com a mãe, então ele vai procurar amantes, entende? Entende essa imagem que tem de constelação? Quando é o filhinho da mamãe. Então, a alma dele está casada com a mãe dele. Só que aí, o que acontece? Ele arruma uma namorada e muitas vezes a mãe fala dessa namorada. Por que a mãe vai falar da namorada? Porque a mãe vai tratar a namorada como se fosse amante. Olha, gente, isso é tudo movimento mesmo do inconsciente. Ela vai tratar porque entrou uma mulher para me tirar ele. Então,
Meu filho, você vai deixar sua mãe logo hoje. Eu tinha programado de fazer as coisas contigo. Às vezes não tinha programado nada, mas fica catando o menino para poder fazer as coisas com ele, porque ela está casada com ele, tá? As mães fazem esse movimento. E os filhos com um sentimento de dor, do sofrimento que a mãe não foi feliz no casamento, também faz a mesma coisa. E o que é a filhinha da mamãe? A filhinha da mamãe é aquela filha que vai para o lado do pai. Então, quando separa a filha, mesmo que a filha fique com a mãe, coisa e tal, ela vai para o lado masculino da relação. E aí o pai arruma a namorada, nenhuma presta, ela vai arrumar confusão com todas, porque na imagem dela, ela é a mulher certa pro pai, entende? Porque a mãe não ocupou aquele lugar, ou então a mãe, aconteceu dela morrer e ela teve que assumir um lugar de esposa e mãe da casa. Então, vários movimentos de alma acontecem que às vezes as mulheres tomam esse lugar, que é grande, né, gente? Quando eu falo lugar grande, é um lugar que é de muito peso, né? Então, uma mulher que toma o lugar de cuidar do pai como se fosse a mãe dela, né? Ou a esposa dele, ela pega um lugar muito pesado, porque ela assume algo da diretoria, que eu costumo falar, algo de gente grande. E ela é apenas a filha. Então a gente tem que ter a consciência de, principalmente a gente depois que cresce, tudo, os pais vêm pedir opinião relacionada à vida deles como casal. Nós como filhos, a gente tem que ter a consciência de falar: mãe, esse assunto é seu e do papai, esse assunto não é meu. Porque senão a gente entra em assunto que não é nosso, e os pais direto fazem isso com os filhos, de colocar os filhos no meio da confusão. Então a gente tem que ter a consciência de que quando os pais nossos, né, mesmo a gente grande, né, que às vezes acontece alguma coisa, aí vem falar alguma coisa do meu pai, eu falo assim: mãe, mas esse assunto é seu com ele, entende? Ela tem tanto tempo com ele e eu tenho menos tempo com ele, então é a hora da senhora resolver com ele. E eu falo: eu sou apenas a filha. A gente tem que nos colocar no lugar de pequeno, gente, porque aí a gente pega menos emaranhado. Teve uma pessoa no privado que conversou comigo e falou assim: Renata, eu nunca tinha ouvido falar esse nome de emaranhado, mas eu tô tão emaranhada. Então, quando a gente fica no nosso lugar de pequeno, de apenas o filho, apenas a filha, a gente fica mais leve, entende o que eu tô falando com vocês? Porque os pais têm a facilidade de sair do lugar deles e colocar todo mundo no meio. Então, já vi também essa constelação dessa pessoa mesmo que eu falei, da advogada. Ela era a filhinha do papai, então os relacionamentos dela não davam certo, os caras até gostavam dela, só que ela rapidamente despachava porque tinha uma demanda também do pai. Então a gente tem que ver se a gente não está casado com os nossos pais, né, gente? Porque tem gente até que está casada, tem filho e está casado com os pais. Então, observar essa dinâmica, que depois que casa, a prioridade é a família atual e não a família de origem. Não que a gente vai excluir a família de origem, não. Mas a gente vai priorizar a família atual, porque ela que é a bola da vez, né? A gente até costuma falar que os nossos pais já correram 100 metros, né? Agora é a nossa hora de correr os 100 metros. Então, gente, ficou claro essa questão do filhinho da mamãe e a filhinha do papai? Porque tem muito filhinho da mamãe tem muito, tá? Eu vejo muito filhinho da mamãe. E a questão da filhinha do papai eu vi poucas, mas a gente tem que ficar atenta nessa relação. Vi também, eu tô exemplificando as constelações para vocês situarem, tá, gente? Outra constelação que eu fiz, eu constelei primeiro, olha só, isso foi muito legal, porque quem me procurou foi o homem. Entende?
Geralmente quem procura mais são as mulheres, né? Só que ele é tão apaixonado pela mulher dele que ele falou assim que ia como se fosse a última porta, que a Madre Teresa de Calcutá fala, né? Que é a última porta, que nós temos que ser a última porta, porque às vezes a última tentativa da pessoa é a gente e o que a gente tem para oferecer para essa pessoa. E ele falou assim: Renata, eu te procurei para poder ver se ele via o meu casamento, um cara super bem sucedido, feliz, com os filhos lindos, a esposa linda, e ele falou comigo que estava passando por um momento muito difícil e ele sentia muita dificuldade da esposa. Ponto. Constelei ele, colocamos tudo em ordem, na ordem do clã, não tinha muitos emaranhados, ponto. Passou uma semana, a esposa dele me procurou para poder fazer a constelação dela. Então, quem me procurou inicialmente foi ele, né? Mas o emaranhado estava na família dela, gente, vocês acreditam? O que aconteceu? Existia uma dinâmica oculta que isso eu consegui ver lá pelo posicionamento dos bonecos, que a mãe foi separada, a avó separou, a bisavó não separou, mas não vivia bem com o avô, e a trisavó e a tetravó também. O que aconteceu? No desembolar da constelação, ela estava indo para separar, para honrar todas as mulheres do clã. Porque as mulheres do clã não foram felizes no casamento. E isso começou lá na trisavó, tetravó, na quarta. Então, como que foi visto isso? Foi posicionando os bonecos e na hora que caiu na quarta geração de mulheres, havia uma dor irreparável. E dessa tetravó, todas elas começaram a ver os homens com dor, entende? Não casava por causa da situação mesmo de casamento, mas não eram felizes no casamento, separavam. E tinha até a mãe dela que separou amando o pai, olha a situação. E ela estava indo para separar amando esse homem também. Então, nós, por amor, nós honramos a todas todas as nossas a todas as mulheres que existiram no nosso clã. Por amor, ela estava indo para dor. Então, como eu falei com vocês, existe o amor que cura e o amor que adoece. Então, a gente tem que ir aliviando nossos caminhos para que a gente não adoeça e nem fique com uma vida muito pesada por causa do amor, né? Então, esses casos que eu contei para vocês, eu gosto de contar porque são casos reais. Hoje eu encontro com esse casal, ele fala que eu salvei o casamento dele. Eu falei assim, não salvei nada, não salvo ninguém. O que foi possível foi uma permissão de Deus, dela poder ver essa situação e também da alma dela se confortar com o que viu, entende? Então na constelação são faladas palavras de cura para poder aliviar o destino da dor de quem foi e aliviar o nosso destino. Então, assim, esses exemplos ficaram claros, vocês gostaram dos exemplos, né? Falando aí do filhinho da mamãe e do filhinho do papai. Isso é bom a gente ter noção, porque essas dinâmicas acontecem o tempo todo e a gente às vezes nem presta atenção e na hora que vê a gente perde uma vida. Perde uma vida porque a gente fica nos pais de origem, né? A gente fica lá na família de origem e não dá atenção no tudo que tá acontecendo. Então, é isso. Tá tranquilo aí? Então, vamos continuar. A parte que eu queria falar com vocês, que a gente partiu do princípio de um relacionamento. Eu casei com uma pessoa que não tinha filhos e eu também não tinha filhos. Então, a gente vai para um relacionamento zerado. E quando tem o relacionamento, né? Então, quando a pessoa já separou. Então, a primeira coisa para esse casamento dar certo, para esse relacionamento dar certo, é que o ex seja olhado com carinho, tá? Com amor. Eu já falei isso na live anterior e agora eu vou aprofundar. Ter um lugar de honra, sabe? Porque não deu certo ali como casal, mas
tudo inicia com muito amor, né, gente? A gente, quando inicia um relacionamento e quando tá namorando, aí faz o noivado, vai para o casamento, é tudo com muito amor. Então, isso não pode ser descartado de uma hora para outra. Então, a gente tem que ter a consciência que tem-se o devido lugar, o devido respeito. Se eu tô falando isso de relacionamentos duradouros, né, até de casamento, imagina hoje em dia com a situação dos ficantes. Hoje em dia, olha os emaranhados. Que eu falei que vincula beijo e sexo. Então, olha quanta coisa vinculada aí, gente. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, né, as pessoas se relacionam sexualmente com uma intenção de querer a pessoa perto dela. Vocês concordam? E aí, às vezes, cria em uma das pessoas uma situação que ela quer ficar pro resto da vida com aquela pessoa. E às vezes, principalmente os homens, não quer um relacionamento, às vezes, sério. Só quis o sexo. Isso vincula, porque a alma da pessoa tá ligada a essa, né? E às vezes, quando isso eu vou falar em outra live também, mas veio aqui agora, às vezes a pessoa tá namorando e no namoro a pessoa engravida e o namorado manda tirar o filho, né? Abortar. A situação que é gerada aí, principalmente quando há o aborto, que já é o rompimento do relacionamento, tá, gente? O aborto, ele fecha um relacionamento. Então, o casal mesmo, depois do aborto, ele tem poucas chances de ficar junto. Seja o aborto espontâneo ou o aborto provocado. Porque é o fim de um projeto, entende? É como se mesmo aquelas crianças que não foram planejadas, é um fim de um projeto, porque vira peso, né? Aquela criança que não foi planejada, né? Pelos pais, né? Porque por Deus está tudo planejado. Então a mãe e o marido, o namorado, combina de abortar. Aquela criança gera uma culpa tanto nele quanto nela, né? Então aí já é um fim de relacionamento. Dificilmente as pessoas continuam junto. E quando é casal, né, que acontece alguma situação dessa de morte de crianças, né, no aborto espontâneo ou provocado, também é o fim de um relacionamento. Então, as mortes de crianças são fim de relacionamentos. Então, o que eu queria falar com vocês é isso. Já tá faltando 10 minutos agora. Então, quando se tem o ex, a forma de dar certo o atual é que dê um bom lugar no seu coração para esse ex. Porque às vezes a pessoa vira e fala assim, ai, mas não dá, tá confuso, né? E a situação só tá piorando. O negócio, gente, é aceitar aquilo que foi amor e falar agora, meu tempo com você acabou, né? Não precisa falar isso verbalmente pra pessoa, não. Isso é umas frases que a gente fala aí. Acabou e agora eu sigo pra minha vida, pra tentar acertar, pra poder eu ser feliz, né? Então, o que acontece quando esse homem chega num casamento que já tem filho e ela também e ele também tem? Se não foi dado um bom lugar no coração desse ex ou dessa ex, a criança que ficou com a mãe, ela toma a energia de quem ficou excluído. Vocês concordam? Se eu tenho julgamento do pai, vou ficar um pouquinho em pé, do pai dos meus filhos, 50% deles não é bom, então eu tenho julgamento. Meu filho sente que eu tenho julgamento em relação a ele. E aí ele representa a energia desse pai que ficou fora do meu casamento, né? Que eu tô em outro relacionamento. Ele faz exatamente igual o pai. Entende, gente, o que eu tô falando? O que eu tô falando é energia. A criança não tem consciência disso, tá? A criança faz inconsciente de atualizar a versão do pai, né? Na criança, no filho, né? Tipo assim, ô mãe, você não amou meu pai? Eu sou meu pai, só que eu tô contigo.
Então, às vezes, a gente vê mãe com raiva de problemas com o filho. Fala assim, Jesus, eu tô passando cada situação com meu filho, você não tem noção. Ele é cuspido e escarrado, né? Eles nem falam esculpido e encarrado, né? Fala cuspido e escarrado. O pai dele. Então, assim, a mãe começa a querer levar o menino no médico, começa a tirar as coisas do menino, mas na verdade o menino tá falando com a mãe que ela tem que curar naquele pai. Ela tem que dar um bom lugar pro o pai dele naquela relação. Porque senão ele vai virar o... Olha o que acontece. Ele não é a versão do pai atualizado dentro de casa. O marido que ela arrumou vai ser rival dele, porque quem tá casado com a mãe é o filho, é ele que é o marido. Olha a situação inconsciente que gera. E aí o casal não tem sossego, é perigoso até separar de novo, porque atualiza uma versão aí. Então, quando a gente dá um bom lugar, essa criança entende que ele não está substituindo o pai, ele está fazendo um papel parecido com o pai, que o pai de verdade é aquele. E ele sente que esse respeita o pai, respeita ele também, porque quando eu não preciso verbalizar, quando eu faço muito pelo meu filho e sou grato ao ex, eu emito essa energia que ele é bem-vindo na minha vida, né? Aí esse homem tem chance de ter um bom relacionamento com a mãe dele, porque aí ele deixa de ser a versão atualizada do marido, que é casado com a mãe, e ele é rival, e ele passa a ser o filho. Ele volta a ser filho, então ele fica pequeno diante do padrasto. Tá entendendo, gente? E no caso das meninas, né? As meninas também fazem a mesma coisa. Elas viram a namorada do pai, a namorada do pai vira rival, né? Vira rival. E ela faz uma confusão no relacionamento do pai para poder querer que essa mulher vá embora, porque a mulher da vida dele é a filha. Então inverte-se também na questão. Mas Renata, e quando o excluído é um homem e eu tenho uma filha? Aí, gente, agora vocês vão querer me bater. Agora a cobra vai fumar. Olha que situação séria. Quando no relacionamento é uma menina e o excluído foi o pai, essa menina tem uma possibilidade muito grande de ser homossexual, porque ela está identificada com uma figura masculina. Então, ela toma energia masculina. Olha a situação. Então olha os emaranhados, as situações de alma que vai criando dentro de um sistema. E no caso, se a mãe é excluída o que eu tenho é um menino, a mãe é excluída, o que eu tenho é um menino, quem vai atualizar a versão, o menino atualiza uma versão feminina. Sem contar também, gente, que pode ter psicoses, também acontece caso. Eu não estou falando que todos os casos de homossexualidade são nessa via de entendimento. O que eu estou falando é que houve constelações em que os filhos estavam identificado com o sexo oposto dos pais. Entende? E houve também casos de psicose que estava relacionada à questão do sexo oposto ser excluído. E acontece também, né, gente? Acontece também de quando os pais é excluído do sistema que a mãe organizou novamente, dos filhos terem problemas sérios de asma, tá? Também foi visto isso também. E dermatite é uma alergia muito forte na pele, com uma irritação que chega até sangrar, porque causa uma irritação tão grande nessa criança que ela fica tão irritada. Já viu quando você fica irritada e falta até ar? Então, aí pode ter essa dermatite, não é dermatite, é dermotite o nome. Eu vou até lembrar o nome direitinho se é dermotite. Neurodermatite. E também pode ter asma, porque a criança chega a ficar sem ar
de nervoso da exclusão, entende? Por um homem ou uma mulher. Neurodermite, chama neurodermite a doença na pele. Então, as doenças do corpo físico, como eu falei com vocês, também tem relação com as questões da alma, né? Então, questão de constelação familiar é questão de saúde pública. Então, gente, o que eu trouxe para vocês, tinha até mais um pouquinho, sempre tem mais um pouquinho para falar, mas eu quero que vocês entendam que quando se exclui alguém, assume o lugar do excluído. E que essa energia, elas não precisam ser verbalizadas. Essas energias, elas são sentidas, né? Então a criança não faz isso para empirraçar a mãe, a criança não faz isso para poder fazer raiva em nenhum dos dois, entende? Para fazer raiva na namorada atual do pai. E essas coisas são inconscientes, são questões de energia. Então eu trouxe para vocês isso hoje. E eu gostaria de agradecer porque eu tenho me comprometido muito e tenho me dedicado muito a esse Instagram, meu olhar sistêmico. Então isso tem me feito muito bem, entende? E eu gosto que vocês saibam disso porque quando eu falo, eu aprendo também e eu me sintonizo com algo muito grande. Então é isso. Gratidão, tá, gente? Gratidão a vocês por terem a paciência de estar aí me escutando.